Celebrando o centenário da chegada dos salesianos no Brasil, a Inspetoria São João Bosco resolveu pela criação do Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa. A ideia da criação do Centro de Documentação em Barbacena teve origem com o padre Walter Bini, ainda na década de 70, quando este era conselheiro regional da América do Sul. Por ser sede das atividades de formação permanente das 6 inspetorias salesianas no Brasil, um centro de documentação em Barbacena proporcionaria aos cursistas um contato privilegiado com a literatura e a história salesiana. Além disso, era necessário um cuidado especial com a documentação, que por vezes o próprio padre Bini via jogados em suas andanças pelas casas salesianas. Em 1981, padre João Duque, o então inspetor da Inspetoria São João Bosco, convidou o padre José Vieira de Vasconcelos para dar início a este empreendimento. Padre José Vieira de Vasconcelos foi professor da UNB e por muitos anos foi membro do Conselho Federal de Educação. Junto com o padre Alfredo Carrara, na época diretor do Centro de Formação Sabino José Ferreira, padre Vasconcelos improvisou na Casa de Retiro uma sala para armazenar o material que fosse recolhido. A prioridade, segundo ele, era inicialmente salvar o material, sendo que a organização poderia ser feita mais tarde. Ele ia pessoalmente nas casas da inspetoria e retornava para Barbacena com o volumoso material. Em pouco tempo, a sala designada ao centro ficou cheia, sendo necessária a ampliação do espaço com mais outra sala. No dia 28 de julho de 1983, o Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa foi inaugurado com a presença do reitor-mor dos salesianos, padre Egídio Viganó. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que Deus seja eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Deus, Senhor das ciências e das vocações, derramai benigno a vossa bênção sobre este centro para que ele permaneça ao abrigo de incêndios e de outros perigos e cresça de dia em dia, e que todos os que o frequentarem por motivo de estudo possam aumentar o seu conhecimento nas coisas salesianas e cresçam também em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Devido à grande influência do padre Vasconcelos, principalmente com a ministra da Educação, Esther Figueiredo Ferraz, conseguiu verbas para a adaptação de 2 andares dos galpões onde funcionavam as escolas profissionais, já que a Casa de Retiro já não tinha estrutura para o crescimento do centro. Há de se destacar a boa vontade em colaborar no que fosse possível, daquela que tem o seu nome marcado na história como a primeira mulher a ser ministra de Estado no Brasil. Depois da captação e armazenagem, a próxima etapa do trabalho era a organização do material, principalmente livros e revistas. Criou então um sistema próprio, agrupou as estantes em blocos. Assim, cada livro era classificado com 3 números. O primeiro indicava o bloco, o segundo a estante e o terceiro a prateleira. Este sistema funcionou bem no início, mas tornou-se impraticável. Quando uma prateleira enchia, não tinha como expandi-la. Começou-se a colocar os livros deitados, uns em cima dos outros, mas eles foram aumentando com o tempo. Padre Vasconcelos, já bastante debilitado, não teve ânimo para enfrentar o problema. Após sua morte em 18 de março de 1993, ficou encarregado do centro o padre João Duque dos Reis. Nesta época, morando em São João del Rei, onde lecionava na FUNREI, vinha alguns dias da semana a Barbacena, mas tinha dificuldades em conciliar as atividades e solucionar o problema das prateleiras superlotadas.
Em 1997, depois do segundo mandato como inspetor, o padre Alfredo Carrara foi designado para assumir a direção do Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa. Sua primeira tarefa foi resolver o problema de classificação. Pediu orientação ao padre Hilário e recomendou a adoção do CDU para uma solução definitiva. Seria necessário começar tudo de novo. Era fundamental a contratação de mais funcionários para a execução do trabalho em mutirão. Padre Hilário continuou orientando os trabalhos à distância, ainda sob a coordenação do padre Carrara, que permaneceu como diretor até 2009. Em 2010, Padre Hilário deixou o cargo de secretário inspetorial e foi destinado a trabalhar em Barbacena, assumindo a direção do Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa. Usando de toda a sua experiência em biblioteconomia, Padre Hilário criou uma tabela decimal específica para a classificação de assuntos salesianos. Os corredores lotados de caixas foram aos poucos sendo desocupados, até que todos os livros foram catalogados e os que não tinham relevância para nossos acervos foram doados. Nosso acervo bibliográfico conta com mais de 25 mil livros, sendo o mais antigo datado de 1574. Devido à grande demanda e escassez dos livros Juvenília e Jovem Instruído, foi elaborado a apresentação destes títulos pelo saudoso Padre Antônio da Silva Ferreira e publicado uma edição facsimilar. Possuímos também um acervo com livros de teologia. Cumprida a etapa da catalogação dos livros, começou o mutirão para classificar o acervo documental textual, que se encontra em fase final. O arquivo das presenças de todas as 6 inspetorias já estão classificados e já chegamos à marca de 1.260 biografados. No acervo de periódicos contamos com quase 1.800 títulos e cerca de 28 mil fascículos catalogados. Dentre esses títulos, podemos ressaltar a revista Leituras Católicas, Lativitas Católica e Acta Apostolicae Sedis. Possuímos um rico acervo com mais de 5 mil partituras e outro multimídia com arquivos sonoros e audiovisuais em diferentes formatos, já em fase de digitalização, e também um expressivo acervo de cartas mortuárias com mais de 5 mil cartas, todas catalogadas. Futuramente, iniciaremos o trabalho de organização, reconhecimento visual dos rostos, classificação, digitalização e catalogação das fotografias. Temos 2 obras retratando a vida de São João Bosco, uma coleção de 60 quadros produzidos pelo escultor italiano Domenico Mastroianni e outra do pintor Hélio Faria, intitulada Dom Bosco das Crianças. O Centro de Documentação possui também um museu onde estão expostos objetos de uso pessoal, vestimenta e paramentos de alguns dos salesianos mais representativos, incluindo uma carta original de Dom Bosco, endereçada à Princesa Isabel, de março de 1886, e outra de seu sucessor, Padre Miguel Rua, datado de 1906, ao irmão salesiano Floresta, residente em Pernambuco. Salas de trabalho, reunião, fotocópia, banheiros, auditório e espaço reservado aos pesquisadores fazem parte das dependências do Centro de Documentação e Pesquisa. No dia 19 de março de 2012, o Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa foi sede do Seminário de História Salesiana, onde, acima de tudo, foi passada uma mensagem de conscientização sobre a importância do cuidado do tratamento dos documentos salesianos, pois são através deles que podemos preservar a história salesiana no Brasil. Com esforço, dedicação e, principalmente, cooperação, o nosso passado pode ser mais que folhas amontoadas em um canto qualquer. A missão do Centro é preservar a história dos salesianos, principalmente no Brasil, mantendo e conservando materiais bibliográficos, documentais para consulta e pesquisa. Nosso objetivo é manter organizados todos esses arquivos para a preservação da história e atendimento a pesquisadores, especialmente salesianos, que estudam assuntos ligados ao tema, servindo como apoio às pesquisas. Além do contínuo trabalho em nossos acervos, o Padre Hilário tem um projeto de, a partir de uma base de dados,
criar uma espécie de currículo de todos os salesianos da congregação. A pretensão é colocar o passado em dia para começarmos a trabalhar o presente de uma forma mais homogênea, somando esforços com as outras inspetorias e preservando a história salesiana.